Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram agora há pouco em uma sessão extraordinária. Os 5 processos em pauta tratam de assuntos relacionados à saúde. O repórter Gabriel Ciafré acompanhou a sessão e traz para a gente agora os detalhes ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu, Galton? Os 5 processos tratam essencialmente da saúde. Dentre esses 5 processos, 4 são repercussões gerais, tem repercussões gerais reconhecidas porque são recursos extraordinários. Eles tratam essencialmente do fornecimento de medicamentos que não tem registro na Anvisa e também do fornecimento de medicamentos de alto custo. Na sessão extraordinária de agora de manhã, foi julgado um processo de forma isolada que tem repercussão geral reconhecida. Os ministros votaram, então, por decidir se os medicamentos que não têm registro na Anvisa podem ou não ser fornecidos aos pacientes aqui do país. O julgamento já havia sido iniciado e foi retomado com voto vista do ministro Alexandre de Moraes. E esse é um tema de muita importância, tanto que antes do início do julgamento, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, fez um destaque especial à matéria. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A pauta que temos hoje em discussão a partir desta sessão extraordinária, ela é das mais relevantes e importantes. Buscará contribuir para a parametrização da atuação do Judiciário na implementação do direito à saúde. É mais um passo a ser adotado por este poder, a par dos que já vêm sendo adotados na seara extrajudicial. O recurso extraordinário encaminhado por uma paciente pedia o fornecimento de remédio sem registro na Anvisa. Logo no início da sessão, os ministros afastaram decisão do ministro Marco Aurélio, que julgava extinto o processo, e decidiram continuar o julgamento por conta da repercussão geral do recurso. Entendo que o julgamento tem condições processuais de prosseguir pela objetivação que deriva do reconhecimento da repercussão geral e, portanto, voto pelo provimento do agravo. Prevaleceu, no entanto, para início do julgamento, a tese de que, objetivado o processo com o reconhecimento da repercussão geral, prossegue-se independentemente do interesse subjetivo que esteja em jogo. Em sessões anteriores, 3 ministros já haviam votado. Hoje foi a vez do ministro Alexandre de Moraes apresentar o voto vista. Ao analisar o mérito do caso, ele defendeu o acesso universal e igualitário à saúde, como direito fundamental, mas destacou que é necessária análise cautelosa de cada caso para evitar uma seletividade e também prejuízo à implantação de outras políticas públicas. Até porque, por isso também fiz questão de salientar, as decisões judiciais em matéria de medicamentos, matéria de saúde, são cumpridas com orçamento destinado à saúde. Em outras palavras, o montante determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importante que sejam as questões, mas esse montante é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. Ele votou pelo provimento parcial do recurso. Mesmo entendimento teve o ministro Luiz Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber votou no mesmo sentido. A regra é que é indispensável o registro do medicamento na Anvisa e que em nenhuma hipótese há possibilidade de requerimento de medicamento em fase experimental, mas em situações excepcionais permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Os ministros entenderam, portanto, que o fornecimento de medicamentos que não tem registro na Anvisa fica permitido, mas que dependendo de cada caso, analisado separadamente e seguindo critérios específicos, aí sim os pacientes podem tentar pedir e conseguir esses remédios na via judicial. Essa foi a decisão aqui do plenário do Supremo. Cabe agora formular a tese sobre a repercussão geral. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão, está conosco aqui para dar outros detalhes sobre a primeira parte do julgamento agora de manhã, porque tem sessão à tarde também, né, Karina? Agora à tarde. Boa tarde para você, em primeiro lugar. Boa tarde, Galton. Bom, o Gabriel já adiantou um pouquinho ali na reportagem, mas eu queria que você detalhasse o seguinte aspecto. Antes de chamar esse caso, os ministros chamaram agravo regimental dentro desse recurso. Exatamente. Do que se tratava esse agravo e o que mudou, qual o resultado? Antes de retomar o julgamento com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que havia interrompido
o julgamento já iniciado em setembro de 2016, os ministros passaram a votar, a discutir esse agravo regimental, um recurso contra uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, relator do recurso extraordinário, que teria determinado a extinção deste recurso. E por que o ministro Marco Aurélio determinou a extinção do recurso? Ele foi apresentado pela recorrente que buscava, aqui no Supremo Tribunal Federal, uma forma de reformar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia dito que que o Estado não teria obrigatoriedade de fornecer aquela medicação por não ter o registro na Anvisa. E ela buscava, então, para a manutenção da sua própria saúde e vida, a obtenção desse medicamento. Só que ela veio a falecer durante o julgamento desse recurso e, portanto, o ministro julgou prejudicado, determinando a extinção. Contra essa decisão do ministro Marco Aurélio veio o agravo regimental e os ministros passaram a decidir se, mesmo havendo essa prejudicialidade, o julgamento deveria continuar em razão da repercussão geral do tema já reconhecido pelo plenário. Nesse sentido, por maioria de votos, ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, eles decidiram pela continuidade, até porque a decisão proferida nesse recurso, como o ministro Dias Toffoli disse, serve como parâmetro para outros recursos que estão sobrestados, aguardando a decisão desse recurso extraordinário. Então, até agora, os ministros já decidiram que a regra é que, se o medicamento não tem registro na Anvisa, o Estado não pode ser compelido a fornecê-lo, a não ser em casos específicos de medicação rara ou ultra rara, foi dito hoje no plenário, e casos específicos, então, é que o Poder Judiciário poderia determinar que fosse fornecida a medicação. Ficou faltando, então, apenas a tese da repercussão geral? Exatamente. Todo recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ao final, eles precisam formular a tese. E foi justamente por esse motivo que os ministros deram continuidade a esse julgamento. Ao finalzinho da sessão, o ministro Dias Toffoli disse que no início da sessão da tarde, a partir das 14h30, a primeira discussão vai ser a retomada desse julgamento, justamente para fixar a tese de repercussão geral. Vamos aguardar, né, Karina? Mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.